Olá a todos, o meu nome é Sabrina Stefanello, eu sou médica psiquiatra e hoje nós vamos falar sobre os inibidores de colinesterases e antagonistas NMDA dentro da parte do curso de psicofarmacologia básica. Então, está aqui nossa aula de hoje. Nós vamos começar com os inibidores de colinesterases. Esses medicamentos foram medicamentos já aprovados pelo FDA para tratamento de demência de Alzheimer e, particularmente, a rivastigmina é um medicamento que já foi aprovado também para tratamento da demência por Parkinson. Então, tanto donepezila, rivastigmina e galantamina são medicamentos cujo foco é o tratamento de doença de Alzheimer. Do lado de cada um deles estão as dosagens médias do que costumam ser utilizado para tratamento desse problema, da demência de Alzheimer. É importante entender que eles vão aumentar a acetilcolina, principalmente com efeito no neocórtex, que é o que tem associação também com a nossa memória. A gente sabe que não é só isso, mas esse é um dos aspectos que está relacionado à nossa memória e que esses medicamentos se propõem a melhorar e a alterar. É sabido também que é possível que esses medicamentos liberem fatores de crescimento ou interfiram nos depósitos de amiloide, que é o que tem relação com a doença de Alzheimer. E precisa tomar cuidado e, inclusive, controlar a nossa própria ansiedade do ponto de vista, quando a gente está instituindo um tratamento, que esses medicamentos, eles não agem imediatamente. Então, por mais que à medida que você começa a fazer uso deles, você sinta e às vezes tem alguns efeitos colaterais do próprio medicamento, o efeito na memória ou no comportamento, em geral, só vai ser sentido a partir de 6 semanas. E é importante lembrar que esse efeito não necessariamente, ele não vai reverter aquilo que a pessoa já perdeu. Ele pode melhorar um pouco e esses medicamentos vão principalmente evitar a progressão, vão tentar diminuir a velocidade de progressão da doença. Tanto donepezila, rivastigmina, como galantamina são medicamentos que, como eles não têm uma ação exclusiva no sistema nervoso central, vão ter uma série de eventos que podem ser eventos adversos, que podem atrapalhar o tratamento e podem ser muito incômodos para quem está fazendo uso. E aqui a gente precisa lembrar de um aspecto em particular, que esse é o tipo de problema que atinge idosos. Então, a gente precisa sempre considerar, ponderar e orientar bem em relação a quais são os possíveis efeitos colaterais esperados, alertar as famílias, ficar atento, inclusive voltar para a reavaliação conforme a necessidade. Entre os efeitos mais comuns, a gente tem náusea, diarreia, vômitos, podem causar perda do apetite, o que às vezes pode ser um problema, ainda mais com pessoas que já estão com alguma dificuldade para se alimentar, epigastralgia, e eles estão relacionados a um aumento da secreção gástrica, perda de peso e insônia. Uma das estratégias aqui é também tentar orientar que as pessoas façam a tomada do medicamento depois de terem se alimentado com algo para não tomar de estômago vazio. Em relação à insônia, esses são medicamentos que, em geral, se orienta que se faça pelo menos 2 tomadas, muitas vezes ao dia. Então, tomar de manhã logo cedo e evitar tomar muito próximo à segunda tomada do horário de dormir. Então, tomar provavelmente de tarde ou num horário que não seja tão próximo do horário em que seria o desejado para a pessoa já ir para a cama. É importante lembrar que esses medicamentos, justamente por conta do seu funcionamento, podem exacerbar quadros de quem tem asma e outras doenças pulmonares. Eles têm um risco também de causar bradicardia e bloqueio cardíaco sem alterações prévias. Então, ficar atento a repercussões que podem advir do uso dos medicamentos. E, por conta do aumento da secreção gástrica, eles também
estão relacionados ao risco de úlceras gástricas. A sua introdução e a sua retirada deve ser feita lentamente, e essa é uma regra que se costuma orientar principalmente para pessoas de mais idade. Esses medicamentos também possuem metabolização hepática, portanto, é bom verificar, ainda mais quando você considera uma população idosa, que muitas vezes já está fazendo uso de outros medicamentos para outros problemas de saúde, lembrar de checar quais são possíveis interações medicamentosas que podem acontecer entre os medicamentos que estão sendo utilizados. Em relação a esses medicamentos, como eu comentei anteriormente, é muito importante começar devagar e seguir devagar. Então, se você vai fazendo esse aumento, vá fazendo esse aumento lentamente. O foco desses medicamentos é justamente diminuir a progressão da doença e auxiliar na reversão, por exemplo, em alguma melhora do comportamento, inclusive do ponto de vista de memória. Quando for necessário fazer troca desses medicamentos, em geral se recomenda que se faça algo chamado cross-tapering, em que você tem que começar a reduzir um medicamento e aí depois vai introduzir o outro, até que você consiga substituir completamente um pelo outro. Fazendo dessa forma, é um modo de você tentar evitar uma piora cognitiva à medida que você deixa a pessoa sem um medicamento para tentar diminuir a progressão da doença. Então, quando fizer isso, toma cuidado para lembrar de fazer essa troca, fazer devagar e podendo fazer uma troca cuidadosa, tentando evitar piora cognitiva. É importante também falar de um antagonista NMDA, que é a memantina, que também é um medicamento utilizado para tratamento da demência de Alzheimer e aprovado para isso. A memantina age como um antagonista de um substituto de receptor de glutamato, ou seja, no N-metildeaspartato. Então, a memantina costuma ser utilizada na dose de 20 miligramas por dia, e mesmo a memantina é um medicamento que é incapaz de reverter o processo degenerativo, mas, assim como os medicamentos vistos anteriores, ela serve para retardar essa progressão. E pode demorar meses, inclusive, para a gente perceber a estabilização no curso degenerativo. E aí, essa percepção é importante que se tenha pessoas em volta que possam fornecer essas observações e informar à medida que você vai acompanhando o tratamento. A memantina tem uma meia-vida relativamente longa, e essa, sim, muitas vezes pode até ser utilizada uma vez por dia, o que facilita a tomada do medicamento e lembrar de fazer essa tomada diariamente. É um medicamento, em geral, bastante tolerado e bastante seguro. Sua secreção costuma ser urinária, então aqui fica um alerta para principalmente pessoas que têm insuficiência renal. Quais são os efeitos colaterais comuns da memantina? Costuma ser tontura, cefaleia e constipação. De um modo geral, os efeitos dela costumam ser bem tolerados, até porque ela tem um perfil de efeitos colaterais bem mais tranquilos em relação aos medicamentos que a gente acabou de ver. E aqui eu queria lembrar para vocês, principalmente com essa figura, que pessoas que têm quadros, principalmente degenerativos, como, por exemplo, quadros demenciais ou com doença de Alzheimer, que você já sabe, espera que vai ter uma progressão, é muito importante lembrar de acionar e contar com outras pessoas que possam ajudar, e inclusive ajudar essas pessoas no manejo em relação aos medicamentos, observação e fornecimento de dados à medida que você vai atendendo essas pessoas. Então, lembrem-se de ter alguém que seja próximo, que esteja participando do cotidiano dessa família, que possa trazer essas informações e que possa, inclusive, dar informações sobre possíveis efeitos e algo do que a pessoa está percebendo naquele momento.
Um outro alerta é, dependendo do quadro e da situação, tome cuidado para estimular e falar que as pessoas tentem revezar esse cuidado de alguém que está vivenciando um processo degenerativo, porque senão o cuidado pode recair principalmente sobre uma pessoa, e é muito demandante, bastante intenso ter que cuidar de alguém que está perdendo a sua autonomia e está precisando, e que você sabe que ao longo do tempo vai precisar cada vez mais do suporte e o apoio de outras pessoas. Então, conseguir orientar mais pessoas que fazem parte dessa rede de cuidado, muitas vezes nem sempre é a própria família, às vezes é a rede afetiva que essa pessoa tem. Então, lembrem de acionar e de abordar algumas dessas questões, inclusive que ajudam a garantir o tratamento e o acompanhamento adequado. Em relação a esses medicamentos, era isso por hoje. Esta foi a bibliografia utilizada. Muito obrigada, gente.